Bem-vindo, bem-vinda. Alegria poder estar compartilhando aqui com você esse vídeo. Todas as pessoas, todos nós, tanto eu quanto você, a gente tem um desejo de tomar sempre a melhor decisão nas coisas. Quão bom seria se todas as nossas decisões elas fossem boas, fossem sensatas, fossem prudentes, fossem decisões com discernimento. É possível você tomar decisões, todas as suas decisões, com esse discernimento, sabendo, pô, caramba, isso aqui é uma boa decisão, isso aqui não é uma boa decisão? É possível, mas a partir de exercícios, a partir de estímulos, a partir de atenção que você vai tendo à medida em que você toma as decisões, sendo decisões grandes ou sendo decisões pequenas, sempre você vai ser exigido tomar decisões. A pessoa que toma decisão com frequência, ela consegue refinar isso, ela consegue perceber se isso aqui é bom, isso aqui não é. Tudo está de acordo com a experiência que a pessoa vai vivendo. Existem pessoas que são jovens e mesmo enquanto jovens tomam decisões. Existem pessoas que são velhas, mais velhas na verdade, e ainda não tomam decisão. A pessoa se arrasta para tomar decisão porque pode ser que tenha ali um perfeccionismo, pode ser que exista ali uma insegurança, pode ser que exista ali um medo, pode ser que exista ali bloqueios emocionais que possa estar impedindo tal pessoa, ou você, ou alguém que você conheça, de tomar decisões. Tomar decisão nunca vai ser fácil, mas sempre será necessário. Às vezes tem decisões que você vai tomar que vai te dar aquele friozinho na barriga. Mas esse friozinho na barriga sinaliza alguma coisa? Tem decisões que você vai tomar que você vai estar extremamente confortável. Mas será que é a melhor decisão? Uma coisa eu posso dizer para você que eu percebo na minha vida e me parece ser importante. Às vezes você está no conforto e quer tomar decisão no confortável, e quando existe um desconforto você acha que tem que ser passivo. Se tem um desconforto, então não é para eu ir. Teve uma vez que eu era tão pequeno, mas devia ter, não sei, 7, 8 anos. Nós íamos viajar, eu, minha mãe, meu pai e minhas irmãs, nós íamos viajar e eu sonhei que a gente ia sofrer um acidente. Eu sonhei aquele negócio e eu lembrei do sonho quando eu acordei. Eu recordo muito bem disso porque quando meu pai estava saindo com o carro e nós estávamos com as malas já dentro do carro, eu subi no portão e comecei a gritar: pai, não vamos, não vamos, não vamos. Eu sonhei que nós vamos sofrer um acidente, nós vamos morrer. Eu lembro que teve acidente, mas não lembro se todo mundo morreu, né? Foi um sonho que eu tive enquanto menino. Nós não viajamos naquele episódio, viajamos no dia seguinte, né? Como se, se viajar hoje acontece acidente. Se viajar amanhã não acontece acidente. Essa previsão, né? Às vezes o sonho, tem sonhos que de fato revelam coisas. Mas ali eu estava num sonho de criança, um sonho de menino, alguma ilusão, não lembro o que eu vi no dia anterior. Mas o meu pai, ele até foi um pouco assim, ele foi um pouco mais firme comigo. Mas que isso, meu filho? Falei: pai, não vamos, não vamos. Eles aceitaram, acataram aquilo que eu tinha dito e não foram. Tomaram uma decisão. O discernimento foi feito a partir desse estímulo que eu dei enquanto menino. É difícil... Eu acredito que tenha sido muito difícil para os meus pais tomarem esse tipo de decisão baseado naquilo que eu estava falando. Mas eles decidiram. E a decisão gerou consequências. Mas eles precisaram também discernir ali o que fazer, qual era o melhor, ter um bom senso, ter a prudência. Poxa, se está sinalizando sobre isso aqui, então de fato não é para ir. Existem situações que você vive por pressão, você está numa pressão e você vai precisar de uma decisão. Existem situações que você está confortável, você vai precisar de uma decisão. Só que no conforto das realidades, geralmente você já tem mais ou menos uma noção do que pode vir a acontecer.
Agora, no desconforto, aquele friozinho na barriga, vou ou não vou? A gente, quando vai vivendo experiências, a gente consegue enxergar que aquela realidade que estamos vivendo, ela precisa de prudência, ela precisa de bom senso, ela precisa de cautela. A pessoa que não é cautelosa, ela sai fazendo tudo de qualquer jeito e se atropelando. Às vezes ela se machuca as pessoas, às vezes ela se fere pessoas. Eu tenho dito aqui para você um livro que eu tenho refletido muito, que é o livro do autor chamado André Conté, que ele fala sobre o Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, e ele diz assim, olha, a prudência é uma disposição que permite deliberar corretamente sobre o que é bom ou mal para o homem. Um homem prudente, um homem sensato, um homem que tem discernimento, ou homem ou uma mulher, busca essa prudência exatamente para saber o que é bom e o que é mal, para decidir da melhor maneira possível. E decidir da melhor maneira possível nunca vai ser algo com total clareza. Mas não tem aquela... Quando você está para decidir alguma coisa, que vem aquela coisa assim, vai que é. Não vai. O barulho da vida, o barulho externo, ele te impede de escutar essa voz dentro de você, que em muitos momentos diz assim, não faça isso. E em muitos momentos diz assim, faça isso. Em muitos momentos vem o frio na barriga e você, por viver as experiências de medo, de insegurança, você fica baseado no que foi negativo, e o frio na barriga, que às vezes vem para você decidir algo que é para o seu progresso, é para o seu crescimento, é para que você se torne alguém melhor, ou tenha um crescimento na carreira, ou tenha uma ascensão diante de alguma coisa. Você, baseado nas experiências negativas, responde como que se esse frio na barriga fosse um não. Eu sei que é meio filosófico e meio que difícil de você discernir de fato qual é a melhor decisão. Mas, preste atenção numa coisa, você não fazer nada também é uma decisão. Ou seja, a todo momento você vai precisar tomar decisões. Só que o que você precisa é de prudência. Tem decisões que você vai, a partir das mínimas coisas, ir experimentando as macros, as realidades maiores. Mas também precisa ter decisão. Sempre você vai precisar de movimento, sempre o movimento precisa acontecer. Sempre o movimento precisa te impelir, te empurrar, te impulsionar a sair do ponto de comodismo. Aí ele continua dizendo assim, ó, diz aqui assim, ó, deixa eu ver, achei. Não em si, mas no mundo como é. Não em geral, mas em determinadas situações. Ou seja, ele está dizendo que em determinadas situações você vai ter que discernir para saber o que é bom, o que é mal. Aí continua assim, ó, é o que poderíamos chamar de bom senso, mas que estaria a serviço de uma boa vontade, ou de inteligência, mas que seria virtuosa. É nisso que a prudência condiciona todas as outras virtudes. Nenhuma sem ela saberia o que se deve fazer, nem como chegar ao fim, o bem que ela visa. Todas as outras virtudes, todas as ações da tua vida, vai precisar de um bom senso, vai precisar de uma virtude, da virtude da prudência. Só que a virtude da prudência não está ligada a você não fazer. Às vezes a pessoa fala assim, não vou fazer não porque eu sou prudente, não vou fazer não porque eu tenho bom senso. Não, tem coisas que você vai dizer não, mas tem coisas que você vai precisar dizer sim. Mesmo com a prudência, mesmo com o discernimento. Tem gente que fala assim, não vou tentar porque vai dar errado. Tem gente que fala assim, não vou nem me arriscar porque já aconteceu com fulano, vai acontecer comigo também. Eu não vou fazer isso, eu não vou namorar não porque minha tia ou meu tio ou meu pai ou não sei quem deu errado no namoro, se frustrou, então se eu fizer vai dar o mesmo. Quando uma pessoa faz isso,
ela não está sendo prudente, ela está baseando a vida dela na vida dos outros. Quando você pega a sua vida e vai baseando a sua vida pelas experiências que você ouviu dos outros, que as pessoas viveram e não foi você, você pode estar deixando de experimentar uma vida maravilhosa, deixando de experimentar coisas magníficas, porque você está pegando a vida dos outros e trazendo para a sua. E ainda usando isso como se fosse prudência. E ainda usando isso como se fosse bom senso. Só que isso não é bom senso. Isso é você querer viver a vida dos outros. Aí ele diz assim, ó, a prudência tem algo de modesto ou de instrumental. Ela se põe a serviço de fins que não são os seus, só se ocupa com a escolha dos meios. Ser prudente é escolher os meios para você compreender quando é para dar sim e quando é para dar não. Quando é para dar sim pequeno e ir avançando, e quando é para dar não definitivo ou não por um tempo. Perceba que a prudência não é um não definitivo. Perceba que a prudência não é um sim definitivo. É você buscar nela, na prudência, os meios. Aí você precisa o tempo todo estar fazendo autoavaliação. Se eu não tomo essa decisão, é por que eu não tomo? Se eu deixo de fazer isso aqui, é por que eu deixo de fazer? Se auto-investigar para que você não utilize daquilo que é negativo, tanto da sua vida quanto da vida dos outros, para você se ancorar. Porque você pode se ancorar em uma falsa prudência por causa das experiências dos outros. Mas é isso que a torna insubstituível. Nenhuma ação, nenhuma virtude, em todo caso, nenhuma virtude em ato poderia prescindir dela. A prudência não reina, mas vale a justiça, mas vale o amor, mas governa. Ou seja, a prudência, ela não reina, ela não é soberana. E o autor diz, mas vale a justiça, o André Conté diz, mas vale a justiça, vale o amor. Mas a prudência, ela governa. Ou seja, uma pessoa que tem prudência, ela tem governo sobre si. Mas o governo sobre si não pode ser baseado nas experiências negativas, nem nas experiências dos outros. A prudência não reina, mas governa. Ora, que seria um reino sem governo? Eu posso acrescentar, o que seria uma vida sem governo? O que seria você sem governo? O que seria você sem prudência? O que seria de você uma pessoa que não tem bom senso, uma pessoa que não tem discernimento? Você vai sair fazendo qualquer doideirada, e a ideia não é você sair fazendo qualquer doideirada. Não basta amar a justiça para ser justo, nem amar a paz para ser pacífico. É preciso, além disso, a boa deliberação, a boa decisão, a boa ação. Aí é tão interessante isso aqui que ele diz, porque eu estou entendendo, né? Eu estou entendendo aqui que quando ele diz não basta amar a justiça para ser justo, ele está querendo dizer o quê? Na minha visão, no que eu estou entendendo. Não basta somente eu dizer que sou prudente para não tomar decisões. Não basta eu dizer eu sou prudente só para ficar ali naquela vida cômoda. Aí ele continua dizendo, é preciso além disso, a boa deliberação, a boa decisão, a boa ação. A prudência decide e a coragem provê. Não adianta a pessoa ser prudente, mas paralisada. Não adianta a pessoa dizer que é prudente, mas não toma nenhum tipo de ação. Você sabia que a sua vida ela pode estar paralisada, parada, porque você está achando que é prudente, mas você não está tomando as decisões, até mesmo para você viver experiências negativas. Tem pessoas que acham que na vida só pode ter experiências positivas. Experiência negativa, não. Eu só posso ter experiência positiva. E não é assim. Você vai também passar por experiências negativas. E aí tem uma situação que eu queria dizer para você, que me parece assim, que ninguém pode passar por experiência negativa. Eu só posso passar por experiência positiva. Eu só posso dar certo. Só que você deixa de se tornar prudente quando você pensa assim. Por quê? Porque a prudência, ela vem por meio de experimentos.
por meio de experiências. E experiências, elas são vividas. E as experiências negativas, elas também geram vivência. E as experiências negativas gerando vivência gera prudência, porque se aquela situação ela se repetir, você vai ter instrumento, você vai ter repertório, você já vai ter passado por aquilo. Além de você não fazer mais aquilo, você vai poder, através da sua experiência, dizer para alguém como foi, mas não para a pessoa fazer o que você fez ou passar pelo que você passou, mas para a pessoa ser livre para pelo menos especular realidades e tomar as suas decisões, e discernir, e ter bom senso, e ter prudência, mas não ficar paralisada. Toda prudência que você acha que é prudência, que está deixando você paralisado, não é prudência. É indecisão, é medo. A prudência é, porém, necessária a uma e a outra, e a própria sabedoria não poderia prescindir dela. Sabedoria sem prudência seria sabedoria louca, e não seria sabedoria. Uma pessoa sábia, ela é prudente, ela não é indecisa. Uma pessoa sábia, ela tem o sabor da vida. Aí que está o que eu falei há minutos atrás. O que é uma pessoa sábia? É uma pessoa que tem sabor, é uma pessoa que tem sabedoria, é uma pessoa que tem experiência. Por isso que os mais velhos sempre falaram assim pra gente: vocês têm que ouvir os mais velhos, vocês têm que ouvir os mais velhos. Por que ouvir os mais velhos? Porque os mais velhos são mais experimentados na vida. E não significa que os mais velhos também não falem baboseiras. Eles falam baboseiras também. Tem muitas pessoas mais velhas que falam muitas baboseiras. Mas falam muitas coisas também que trazem sagacidade, que trazem inteligência, não inteligência cognitiva somente, mas inteligência emocional. E te ensina como você agir frente a algumas realidades. E às vezes você vai agir segundo uma orientação de um ancião, de uma pessoa mais velha, e pode ser que você sofra e dê errado, porque aquela pessoa falou baseado na experiência dela. Mas você precisa pegar a tua experiência e você fazer e você fazer a experiência, né? E você fazer ali a experiência com aquela realidade e não ficar só baseado. Poxa, deu errado na vida de fulano, vai dar errado na minha. Pode dar errado? Pode, mas pode dar certo também. Aí ele fala assim, a prudência, eu tô encantado com esse livro aqui, tá? A prudência é como um saber viver real, e não simplesmente aparente como a polidez, que também seria uma arte de desfrutar. Ou seja, a prudência é você saber viver real, você desfrutar das coisas, você experimentar as coisas. É tudo que eu tenho que experimentar? Aí você também está sendo radical, né? Tudo, viver esse radicalismo. Tudo eu tenho que experimentar. Não, a ideia aqui não é fazer com que você saia de maneira desenfreada, experimentando tudo. Mas tem coisas que você vai precisar experimentar. E aí que vem o bom senso, né? Aí que vem o discernimento, aí que vem a prudência. Caramba, será que isso aqui é para mim? O que está aqui dentro? Tem situações que em fração de segundos você se questiona. Tem situações que em fração de segundos você já consegue ter ali o sentimento, a percepção, o feeling, para você dizer assim, isso aqui vai dar bom, isso aqui não vai dar bom não. É que a prudência leva em conta o futuro na medida em que depende de nós encará-lo. Nisso ela pertence não à esperança, mas à vontade. Ou seja, tem gente que não percebe que ser prudente é você estar ligado no que pode vir a acontecer. E tá tudo bem se acontecer. Tem coisa que vai acontecer mesmo. Só que você precisa ter a responsabilidade de encarar, mesmo que dentro do seu discernimento as suas escolhas tenham sido escolhas erradas. Porque à medida em que você, mesmo discernindo, mesmo prudente, mesmo com bom senso, você toma as decisões erradas, você vai assumir que a responsabilidade é sua. Há pouco tempo, teve um rapaz que falou assim para mim,
Fred, eu engravidei minha namorada. Falei, cara, e aí? O que você tá pensando? Perguntei pra ele, né? O que você tá pensando? Eu tô pensando que a família dela não vai gostar. Falei, pode ser que sim, mas pode ser que não. Eu levantei logo as duas hipóteses, né? Pode sim, pode não, beleza. Mas por que você acha isso? Porque eles são muito conservadores, porque eles falam pra gente ter cuidado, porque... Beleza, então você já tem uma... Eu falei pra ele, então você já tem uma base do porquê que eles vão ter uma atitude de não gostarem da situação. Tá. Mas o que você pensa de fato? Eu falei pra ele, perguntei pra ele, o que você pensa de fato com essa situação? Porque essa situação é responsabilidade sua e dela. Aí ele falou assim, eu penso em assumir. Eu falei, caraca, você encontrou o caminho para, dentro da repulsa, dentro da contrariedade dos pais dela, você tomar uma postura, você tomar uma decisão. Se eles falarem para você que não gostaram, vai ter como mudar o quadro? Não. Se eles forem contra você, vai ter como você deixar de assumir? Tem até como deixar de assumir, mas você vai estar sendo irresponsável de algo que você fez. Aí eu falei assim para ele, vamos pensar aqui agora então. Vamos pensar na pior das hipóteses. Eles não gostaram. Se você entende que você vai precisar assumir, então você vai fazer o seguinte. Você vai chegar para eles e falar, olha, aconteceu, talvez vocês não vão gostar, mas eu estou aqui para assumir. Assumir as consequências daquilo que eu fiz. E assumir mesmo. Certamente, esse tipo de postura, esse tipo de decisão vai fazer com que eles, pode ser que não seja logo de imediato, mas vai fazer com que eles, ao longo do caminho, vão vendo a sua postura, não só com as suas palavras, e vão observando, caramba, ele está cumprindo aquilo que ele prometeu. Isso faz o quê? Isso vai, ao longo do tempo, fazendo com que a pessoa, os familiares dessa menina, percebam que de fato ele falou, cumpriu com a decisão que ele tomou. E aí a vida fica outra. E ele mesmo vai perceber que tomar decisões, mesmo em meio às realidades aparentemente negativas, no primeiro momento vai parecer negativo, mas ao longo do tempo ela vai se solidificando e pode dar certo lá na frente. A grande questão é, tem coisas que você vai tomar decisões hoje e não vai ver o efeito agora, você vai ver o efeito lá na frente. Mas o ser prudente não significa não tomar decisão, significa tomar as decisões, ir assumindo as consequências e no caminho você vai percebendo. Agora, quem não decide não é prudente. Não dizendo que tem situações que você vai precisar recuar. Tem situações que você vai precisar recuar, mas recuar também é decisão. Então sempre você vai precisar tomar decisões e sempre você vai precisar de bom senso, de prudência. Mas não significa que você não tenha que ir para frente. Não significa que você não tenha que avançar. Ai, que vontade de continuar compartilhando muito mais coisas com você. Mas eu quero finalizar esse vídeo dizendo que a prudência, ela te ensina a antecipar coisas. E antecipar de maneira não tão objetiva assim, mas antecipar por meio de pensamentos, por meio de reflexões, para que você tome as devidas decisões. E sentiu, e não é que você precisa ser baseado no sentimento, ver baseado nos sentimentos, é porque esse autor aqui, ele sempre diz assim, que ele não é otimista nem pessimista, procura ver as coisas como elas são sem se iludir. Então, não se iluda. Veja como as coisas são e tome as decisões. Um grande abraço para você. Até o próximo vídeo. Valeu.